Você sabe o que significa isso daqui no inglês, não sabe? Ótimo! E isso daqui no japonês, você sabe? Isso também significa good morning, ou melhor dizendo, good morning. E se você perceber, isso nem sequer é uma tradução. Isso é só o jeito do japonês escrever palavras estrangeiras. E para isso, a gente vai precisar aprender o katakana. No vídeo passado a gente aprendeu sobre o hiragana, onde eu mostrei toda a tabela e o método de estudo, e agora a gente vai fazer o mesmo com o katakana. O katakana segue a mesma lógica do hiragana, ele tem sua tabela, suas letras, mas o katakana a gente só vai usar ele para escrever palavras estrangeiras. Palavras estrangeiras seriam nome de pessoas, nome de lugares, nome de lojas, e tudo isso derivado do inglês. Então aquelas palavras que você já ouviu no japonês que pareciam muito uma palavra em inglês, elas estavam usando o katakana. E aqui na tabela do katakana, vocês podem ver que ele segue realmente a mesma lógica do hiragana. Ela tem só sílabas e as linhas, as vogais, o ka, o sa, o ta e assim por diante. A diferença é que a gente vai usar essa tabela para escrever apenas palavras estrangeiras do japonês. E se você ainda não viu o vídeo do hiragana, eu recomendo começar por ele, porque lá eu explico a lógica da tabela. Assim fica bem mais fácil de entender as frases que a gente vai montar aqui. Mas se você já entende como a tabela funciona, eu quero aproveitar para fazer algumas frases com vocês aqui, pois a lógica da tabela é basicamente a mesma do hiragana. E para isso a gente vai usar essa estrutura aqui para a gente montar as frases mais básicas e comuns do japonês formal. No vídeo passado também vocês já viram a partícula wa, que é a partícula mais básica e ela marca o assunto da frase. E o desu é uma forma educada de finalizar a frase. Então o a aqui é sobre quem ou o que a gente está falando. E o b é a informação que a gente quer dizer. Então a primeira frase que a gente vai ver aqui é Watashi wa ramen suki desu, que ela significa eu gosto de lamen. Watashi significa eu, ramen já fica bem explicativo que significa lamen, e suki significa gosto ou gostar, assim ficando eu gosto de lamen. Mas uma coisa interessante de se falar é que geralmente numa conversa natural a gente omite o watashi. Porque só de eu falar ramen suki desu, a pessoa já entende que sou eu que gosto de lamen, assim omitindo o watashi. Mas a gente vai continuar usando o ponto A aqui para manter os exemplos mais didáticos. A próxima frase é kore wa kohi desu. Kore significa isto e kohi significa café. Então a frase fica isto é café. E tem outras formas também de falar isto, isso, aquilo, só que eu vou ensinar em um shorts futuramente. E a última frase é Anata wa anime suki desu ka? Aqui o anata significa você, anime significa anime, isso eu acho que ficou claro. Suki aqui de novo, que significa gostar ou gostar de. E esse ka aqui depois do desu significa que a gente está perguntando. Então a gente coloca o ka depois do desu quando é uma pergunta. Então a frase fica, você gosta de anime? Mas lembrando que o anata também muitas vezes é omitido nas conversas. Mas ele encaixa bem aqui como um exemplo didático. Agora sobre o zion do katakana, a base dele é igual a do hiragana, só que ele tem uma coisa bem importante, que são os sons extras. Como o katakana é usado em palavras estrangeiras, existem algumas combinações especiais para representar sons que normalmente não existem no japonês. Por exemplo, wa, chi, fa, eles ajudam a gente a falar diversas palavras do inglês. E dá até para usar meu nome como um exemplo. Meu nome no japonês fica Paivasu, e aqui no meu nome ele usa o wa, que é uma combinação extra. E também você pode ver que o meu nome termina com su e não com s. Isso acontece porque o japonês quase sempre termina as sílabas em vogal. Então quando uma palavra termina com s, por exemplo, como paivas, normalmente é adicionado um su para deixar a pronúncia mais natural para o japonês. Isso pode acontecer com diversas outras palavras, tipo Pedro é Pedro, a gente não pronuncia o dro. Isso faz a gente conseguir pronunciar as palavras em katakana mais naturalmente. Agora, como estudar o katakana? Você vai primeiro ter que decorar a tabela do katakana para saber suas letras. E para decorar a tabela, eu vou estar recomendando de novo o site Realkana que eu recomendei no vídeo do hiragana. Porque lá você tem toda a tabela e uma área de estudo, para você ficar repetindo as letras e treinar sua memória muscular. Mas eu recomendo você estudar primeiro o hiragana e não misturar os dois. Foca em estudar o hiragana primeiro e depois, quando você estiver seguro de que você já sabe o hiragana, você vai pro katakana. Assim você não se perde entre um alfabeto e outro. Mas então deu pra ver também que o katakana é bem fácil e bem parecido com o hiragana. É literalmente só outra tabela que serve para palavras estrangeiras. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre as partículas, que vocês já viram aqui nas frases que são bem importantes e tem várias partículas para aprender. Então boa sorte nos estudos e falou!